Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no nosso curso de Java. Estamos trabalhando com o comportamento da memória arrays e lista. Hoje a gente vai conhecer vetores, a parte 1. Temos aqui um checklist que a gente vai seguir. A gente vai fazer uma revisão sobre o conceito de vetor, declaração e instanciação de vetor, manipulação de vetor de elementos de tipo primitivo, manipulação de vetor de elementos de tipo referência, que são as classes, acesso aos elementos e a propriedade length. Aqui temos uma explicação sobre o que é o vetor. Em programação, vetor é o nome dado a arranjos unidimensionais. Temos aqui um exemplo de um vetor. Ele é unidimensional, ele pode ficar assim na vertical ou na horizontal. Se ele tivesse mais quadradinhos aqui do lado, ele seria bidimensional. Aí já mudaria o nome para matrizes, mas no caso a gente vai estudar vetores primeiro, mais para frente a gente vai estudar matrizes. É um arranjo, um array. É uma estrutura de dados homogênea. Como ela é homogênea, dentro de um vetor, ele tem que ter dados do mesmo tipo. Podemos ver que aqui dentro temos aqui as alturas de pessoas. A gente vai fazer um exercício lá na frente, a gente vai entender um pouquinho isso aqui. E sabemos que todos esses valores aqui, eles têm o mesmo tipo, que é o double. Podemos perceber aqui o ponto flutuante em cada um. Eu não poderia ter aqui um número inteiro, aqui um número double, uma string aqui, porque se eu fizesse isso, o vetor não estaria tratando de valores do mesmo tipo. Ela é ordenada, Temos aqui as posições 0, 1 e 2 do vetor. O vetor começa com 0, tá? E temos aqui as posições do vetor em forma sequencial, alocada uma vez só, em um bloco contíguo de memória. Então, quando a gente declara um vetor, quando a gente instancia um vetor, nós já temos ali na memória a quantidade de informações que ela terá num bloco contíguo de memória. Por exemplo, instanciei ali um vetor com 3 posições. Então, ele já vai ocupar lá na memória as 3 posições que eu declarei, todos de uma vez só. E o vetor ele tem aqui as suas vantagens. Acesso imediato aos elementos pela sua posição. Por exemplo, eu tenho um vetor aqui com 100 posições. Se eu quiser acessar a 89, ele rapidamente entrega para mim o valor que está ali naquela posição. Isso é uma vantagem, é a velocidade do acesso à informação. E temos também as desvantagens, que é um tamanho fixo. Quando eu declarar o vetor, ele já terá que ter um tamanho fixo. Eu não posso instanciar um vetor ali com 100 posições, depois falar não, eu errei, eu quero um vetor com 110 posições. Aí eu vou começar a bagunçar o vetor. Então eu tenho que estruturar o vetor antes de poder declará-lo. E temos aqui uma outra desvantagem, que é a dificuldade para se realizar inserções e deleções. Se eu tenho aqui um vetor com 10 posições e eu quero fazer uma deleção aqui na primeira posição, todas as outras posições que estão abaixo serão movidas para cima. Isso não é muito legal não, a gente acaba danificando aí a nossa programação. E a mesma coisa, se eu tenho 10 posições aqui no vetor, se eu quiser inserir mais uma, as outras posições também serão desalocadas. Isso também não é legal. Essa é uma dificuldade aqui que o vetor enfrenta. Temos aqui um problema exemplo, tá? Para a gente poder trabalhar um pouquinho e conhecer melhor o que é o vetor na prática.
fazer um programa para ler um número inteiro e a altura de n pessoas. Armazene as n alturas em um vetor. Em seguida, mostrar a altura média dessas pessoas. Certo? Então vamos vir aqui, né, no Eclipse. Tá? Eu já criei aqui um projetinho. Já tem a estrutura dele aqui, coloquei com o scanner. Então, agora eu vou criar aquela variável n. Vou colocar aqui o int n, recebendo o sc.nextInt. Tá? Porque aqui no problema, ele fala para eu ler um número inteiro n. Tá? Então, eu declarei aqui uma variável n do tipo inteiro. Agora, eu vou criar o vetor. Então, eu vou colocar aqui um double, que é o tipo do vetor. Vou colocar aqui um abre e fecha aqui, colchete. Quando eu faço isso, eu já estou falando aqui para o nosso compilador que eu estou declarando um vetor. Vou dar o nome do vetor, que é vetor, recebendo aqui o new double, que é o tipo do vetor. E vou passar para ele, tá, o valor de n. Assim, eu já estou declarando aqui, né, predefinindo a quantidade de posições que terá o vetor. Então, quando o programa for executado e eu colocar aqui o valor 3, esse 3 vai estar sendo jogado aqui dentro desse vetor e ele terá 3 posições. Então, para eu poder montar o meu vetorzinho, eu posso colocar aqui um for, tá? E vou colocar aqui um int I, que é igual a 0, tá? I é menor do que n e mais, tá? Então, aqui dentro, eu vou falar que o meu vetor na posição I ele vai ser igual ao sc.nextDouble. Assim, o nosso programa vai fazer a leitura desse vetor. Então, vamos até salvar isso aqui, tá? Eu vou clicar aqui na frente desse for. Vou vir aqui Run Double Breakpoint para poder rodar o debug, para a gente ver. Quando eu criar o vetor vai começar com 0 posições. Tá? E conforme ele for entrando aqui dentro do for, ele vai adicionando para a gente aqui o incremento. Então, vou clicar com o botão direito aqui em Program. Vou vir aqui em Debug As, Java Application. E está esperando digitar. O nosso vetor vai ter aqui 3 posições. Então, eu vou dar aqui Enter. Ah lá, ele pediu para mudar para a perspectiva de debug. E temos aqui, ó, nosso vetorzinho montado aqui, ó, com 3 posições. E como eu falei para vocês, ele inicia essas posições com 0, tá? O nosso n aqui, ó, tá valendo 3, que foi o valor que eu digitei aqui, tá? Então, eu vou vir aqui no Step Over, ó, e valendo 0, tá? Vou Step Over de novo, ele está esperando digitar. Vou colocar aqui 1.72, vou dar aqui Enter. Olha lá, ó, na posição 0 do vetor, ele já pegou aqui a primeira altura. Step Over mais uma vez. Ó, agora o i está valendo 1, porque ele valia 0, agora ele incrementou mais 1 aqui, ó. Então agora o i está valendo 1. Vamos de novo aqui, ó. Ele está esperando digitar 1.62. Tá, Enter. Tá. Voltou aqui para cima, porque ele estava com 1, né? Agora ele vai voltar aqui para cima
E ele vai somar mais uma vez. Agora o i vai valer 2, tá? E ele já jogou aqui a minha segunda altura aqui para dentro do vetor. Step over, tá? Ó, i valendo 2 agora, tá? Step over. Tá esperando eu digitar 1.80. Vou dar Enter. Ele está esperando eu digitar agora. Agora o meu i vai valer 3. Quando ele incrementar mais um aqui, ó. Só que o meu n, ele é igual a 3. E quando ele incrementar mais um aqui, ó, vai ficar 3 é menor do que n? Não. O 3 é igual a n agora. Ele não é menor do que n. Então, ele não vai entrar aqui dentro desse for. Ele vai pular fora. Vamos ver então. Vamos clicar aqui em Step Over. Olha lá, ó, ele pulou fora. Porque agora o meu n vale 3 e o meu i também. Olha lá, está acabando o programa. Tá? E vamos colocar. Ó, terminou o programa. Rodando o debug, a gente consegue ver com mais precisão. Vou voltar aqui para a perspectiva Java e vou terminar aqui o programa. Vou limpar aqui o console. Tá? Aqui o enunciado nos diz para a gente mostrar a média da altura dessas pessoas. Então a gente tem que somar essas três alturas e depois dividir por 3. Então vou voltar aqui no Eclipse. Aqui eu vou criar uma variável do tipo double, que eu vou chamar de soma, iniciando-se com 0. Vou criar aqui um outro for, int i, começando com 0, i menor do que n, e mais. Vou falar aqui que a soma, ela recebe um mais igual o vetor na posição i. Beleza? Então ele vai acumular dentro do variável soma as alturas. Agora, aqui embaixo, fora do for, eu vou criar uma variável double, vou chamar de avg, recebendo aqui o soma dividido por n. Agora eu vou colocar aqui um sysout. Aqui dentro eu vou colocar média das alturas e vou concatenar com a média, AVG. Vou salvar e vou colocar aqui essas alturas que está aqui, 1.72, 1.56 e 1.80. Vou clicar com o botão direito aqui, Program, Run as Java Application. Ele espera aqui a quantidade de alturas, que é 3, 1.72, 1.56, 1.80 e temos aqui o valor da média das alturas. Tá certinho esse valor aqui. Só que aqui, ó, ele apresenta para a gente com 2 casas decimais aqui o resultado. Então a gente vai vir aqui, ó, e vamos formatar. Vamos colocar aqui um %, 2f, %n, tá? Em vez de a gente colocar o print ln, a gente vai colocar o print f. E aqui no lugar do maisinho, a gente coloca uma vírgula. Vamos salvar e vamos rodar novamente. Program, Run as Java Application. São 3 alturas, 1.72, 1.56
1.80. Certinho.